Quem aí conhece ou ouvir algo do Bob Marley? Ele foi o principal responsável por disseminar o reggae mundialmente. Ele foi a primeira grande estrela pop que ascendeu do terceiro mundo, vendendo mais de 75 milhões de álbuns. Mas a sua brilhante carreira musical foi interrompida precocemente. Em 1977, Marley descobriu que tinha uma lesão no dedo do pé direito que não cicatrizava. Fazendo alguns exames médicos, o diagnóstico foi melanoma maligno, que é um tipo de câncer de pele. À época, os médicos recomendaram a amputação para mitigar o risco da doença se espalhar pelo corpo. Mas Bob Marley recusou o procedimento por conta de suas crenças religiosas. Como era adepto do Rastafari, ele acreditava que o corpo humano é um templo sagrado e que nenhuma parte deve ser amputada. Em Miami, ele chegou a permitir que o cirurgião ortopédico Dr. William Bacon removesse o tecido canceroso, mas isso não surtiu o efeito desejado. Então, Marley foi até a Alemanha e, sob os cuidados do controverso Dr. Joseph Eissels, foi submetido a várias intervenções questionáveis para combater o câncer. E assim como na vez anterior, as expectativas não foram alcançadas e logo o câncer se espalhou até o seu cérebro, estômago e pulmões. E no dia 11 de maio de 1986, ele faleceu, jovem, aos 36 anos. Será que Bob Marley era um fanático religioso que desejava morrer? Deveria ser encarado como um suicida ou um inconsequente? Claro que não. Certamente que, como todo ser humano, tentou o que pode seguindo o instinto para sobreviver. O que ele desejava era receber o tratamento médico que respeitasse a sua vontade, segundo os valores que prezava. De quem é a propriedade do seu corpo? De fato, o médico, no exercício da profissão, pode se deparar com pacientes que, por motivos pessoais ou de ordem religiosa, recusem uma terapia, um aparelho ou um determinado procedimento. Na maioria das vezes, quando o paciente recusa determinada terapia, não é porque não queria ser tratado, mas porque quer escolher a opção terapêutica que considera adequada ao que acredita. Mesmo não tendo conhecimento técnico de um médico, cada pessoa procura aprender o que é possível ser feito, o que seja em conformidade com o que julga ser bom, tudo pela maneira como vê a vida. No Brasil, a Constituição de 1988, no artigo 5º, nos incisos 6 e 7, diz que garantem a qualquer pessoa 3 coisas. A. O direito de recusar tratamento médico. B. A liberdade do paciente de recusar a proposta terapêutica ofertada pelo médico. E C. O direito de escolher uma opção terapêutica que considere conveniente. Além dela, tem o Código Civil, que no artigo 15 determina que ninguém pode ser constrangido a se submeter a tratamento médico ou intervenção cirúrgica que não queira. Porém, desde o começo de 2020, nasceu uma verdadeira guerra entre os que defendem e os que são contra algo que já foi sempre feito. Nem lembrávamos do nome, mas que ficou famoso: o tratamento precoce. É nada mais que o tratamento inicial, o quanto antes for possível agir aos primeiros sintomas de uma doença. Ele consiste em um esquema terapêutico prescrito conforme cada quadro clínico, por meio da análise médica que lança a mão de remédios usados contra outras patologias quando não há algo específico para o mal ainda desconhecido. Isso se chama tratamento off-label, ou fora da bula. É definido como base em observações de êxito que evitaram complicações e então a internação hospitalar. Esse reaproveitamento de medicamentos para combater uma nova doença é algo comum na medicina. Na 6ª edição do volume 72 do periódico Pharmacological Reports, da editora alemã Springer, os pesquisadores indianos falam que, além de poder proporcionar uma resposta rápida para aliviar o quadro clínico do paciente e então poder até salvar vidas, outra vantagem dessa prática é um custo financeiro menor. A principal alegação dos detratores do tratamento precoce é que são usadas drogas sem comprovação de eficácia. Realmente, é uma alegação válida e razoável, propagada pela mídia tradicional e pelos tantos adeptos ferrenhos dessa opinião. No entanto, a mesma mídia já comemorou a possibilidade de pessoas poderem usar o medicamento para uma doença que também não era específica nem tinha eficácia comprovada contra ela. Em junho de 2009, a Organização Mundial da Saúde declarou que a gripe suína de H1N1 era uma pandemia. Ela se espalhou por 70 países e atingiu os 50 estados norte-americanos. Aí, sob orientação da entidade,
vários países passaram a adquirir e a prescrever um antiviral composto de fosfato oseltamivir, comercializado no Brasil sob a marca Tamiflu. Aqui, o Ministério da Saúde gastou cerca de 400 milhões de reais para atender 14 milhões de pessoas, e no mesmo ano, a recomendação era que ele deveria ser usado em até 48 horas após o início dos sintomas da H1N1 para reduzir a carga viral e evitar quadros graves da doença. À época, o governo federal, do lado oposto do espectro político de 2020, distribuiu para o país todo por meio das unidades básicas de saúde. As pessoas eram incentivadas a procurar tratamento médico já nos primeiros sinais gripais. E para receber o remédio, a pessoa se submetia a um atendimento médico na rede pública ou privada. E se fosse comprovada a suspeita, o médico prescrevia o medicamento na receita. Entretanto, em 2009, não havia estudos robustos que atestassem a eficácia do Tamiflu para combater a H1N1. As únicas evidências eram os estudos observacionais. Depois, em 2014, numa reportagem para o site do renomado Dr. Drauzio Varella, a médica Nancy Cristina Junqueira Beley, que era coordenadora da Comissão Científica de Influenza e Virologia Clínica da Sociedade Brasileira de Infectologia, admitiu categoricamente que não foram feitos estudos randomizados e controlados para constatar os efeitos do Tamiflu, e sim por meio da experiência clínica. E em 2009, não havia excessiva preocupação com certificação oficial de qualquer medicamento que tivesse sido submetido a estudos randomizados controlados. Mas em 2020, o pensamento mudou. Youtubers, juristas, jornalistas e políticos passaram a opinar incisivamente a respeito de protocolos de saúde, medicamentos e manejo clínico de pacientes. Começou uma intensa conclamação pela tal da comprovação científica. A comparação de 2009 com 2020 mostra que as pessoas passaram a procurar usurpar funções que cabem apenas aos profissionais especializados da saúde, além de transparecer uma tentativa de atropelar a liberdade do paciente para com o próprio corpo. Tudo isso, mesmo estando o médico na linha de frente, lidando diariamente com diversas situações clínicas urgentes, é ele o profissional mais indicado para deliberar o nível de benefício de cada tratamento. Do ponto de vista libertário, o filósofo e economista Hans Hermann Hoppe, na introdução da obra A Ética da Liberdade, de Murray Rothbard, disse: "Toda pessoa é a proprietária de seu próprio corpo, assim como todos os recursos naturais que ela coloca em uso por meio do seu corpo. Ele é o que temos de mais vital e sagrado. É a primeira e mais importante propriedade. Assim, não cabe ao Estado nem aos outros sujeitos impor o que deveríamos fazer para cuidar dele. No Brasil, os tribunais reconhecem um denominado princípio da autonomia. Isso significa que deve ser respeitada a capacidade do indivíduo de se autogovernar. Nisso não há espaço para o tradicional modelo de atendimento médico paternalista, em que todas as definições são decididas isoladamente pelo médico. Segundo esse princípio, cabe ao paciente aceitar, recusar ou solicitar a intervenção médica que considere confiável. E também, nenhum médico deve ser coagido a seguir protocolos ou determinações que estejam em desacordo com sua consciência. Todas estas considerações estão mesmo consignadas no Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina. Mas o curioso é que passamos a ver verdadeiras intenções autoritárias de alguns governos, políticos, juristas, celebridades e youtubers, todos segundo a premissa de que se falar em nome de salvar vidas, em vez de zelar pela liberdade de combater crises, passaram a defender e a estimular restrições, querendo até mesmo ditar a maneira como médicos e pacientes devem se relacionar. É triste ver uma clara tentativa de dominar a mais importante das propriedades, o nosso corpo. Para encerrar, vamos resgatar aqui a Declaração de Helsinki, da Assembleia Médica Mundial, cujo item 32 diz que, no tratamento de um paciente, quando métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico, com o consentimento informado pelo paciente, deverá ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se, em seu julgamento, elas oferecerem a esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento. Mesmo com um desfecho infeliz, Bob Marley estava agindo certo. Obrigado por sua audiência.